Muito bem, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Hoje é um culto de ensinamento da palavra. Então, queridos, hoje nós vamos ver muitos versículos, vamos aprender algumas coisas do que a palavra de Deus nos ensina. Livro de Provérbios, capítulo 4, quantos acharam? Versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você pode repetir esse versículo? Vamos lá. Sobre porque dele procedem a saída da vida. Amém? A Bíblia diz, queridos, que o nosso coração, ele é a fonte dos nossos desejos, nossas decisões. O nosso coração, ele guarda todas as nossas decisões, tá certo? Eu já falei isso aqui várias vezes, já ensinei, mas sempre tem pessoas novas na igreja e é bom atentar para que você entenda. O homem, o ser humano, ele é constituído de 3 partes, amém? Ele é um ser, ele é uma alma que tem um espírito que habita num corpo. O homem é alma, espírito e corpo, amém? Vamos lá. Em primeiro lugar, o corpo é a nossa matéria, essa caixa aqui que guarda a alma e o espírito, é para onde vai o pó depois. A alma, querido, a nossa alma, ela é constituída de 3 partes. A nossa alma são nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas vontades. Isso é a nossa alma. Amém? Intelecto, emoções e vontade. Isso é a nossa alma. E o espírito é aquilo que o homem natural, né? Para o homem natural é morto, porque o espírito é que faz o nosso contato, a nossa ligação com Deus. Aquele que nasce de novo, que recebe a Jesus, ele tem o seu espírito vivo, porque agora ele passa a ter ligação com as coisas espirituais. O homem natural, o homem que não conhece Jesus, o seu espírito é morto. Ele não tem ligação com Deus. Ele não tem ligação com as coisas espirituais. E esta noite nós vamos falar do coração. O coração é justamente, pela Bíblia, a nossa alma. O coração é onde se manifestam os nossos pensamentos, as nossas emoções e a nossa vontade. Amém? Quando a Bíblia fala de coração, né? Ela está falando justamente sobre a nossa alma. E a Bíblia está dizendo assim: sobre tudo que nós devemos guardar o quê? Coração. Porque é no coração que está o intelecto, os pensamentos, é no coração que está as nossas emoções, e é no coração que está as nossas vontades. E é por isso que nós devemos guardar este coração. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós tomamos um caminho que podemos ser direcionados para armadilhas que irão nos destruir. Mas se nós vigiarmos o nosso coração com diligência, nós teremos caminhos aplainados pela graça e a bondade de Deus. Se nós guardarmos o nosso coração, nós teremos um coração saudável espiritualmente na presença de Deus. Amém? Então, queridos, vamos lá. Eu quero provar para você o que eu falei até agora.
porque até agora você está confiando só no que o pastor está dizendo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Amém? Quando eu digo que o coração é o centro do intelecto, dos pensamentos, a palavra de Deus me diz que, abra sua Bíblia, Salmo 19. Salmo 19. Eu estou dizendo que a Bíblia é o nosso intelecto, né? Salmo 19, versículo 14. Ok? O que diz aí? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Então sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, da minha mente, do meu intelecto, deve ser agradável a Deus. Você está entendendo que o coração é o intelecto? O versículo aqui falou, amém? Tanto é que nós devemos ter cuidado no nosso coração, no nosso intelecto, porque essa nossa mente, abre aí no Salmo 140. Aqui no começo nós vamos ver muitos versículos, ok? Depois nós vamos... Porque eu tenho que comprovar pela palavra de Deus aquilo que eu estou falando. É um culto de doutrina. Eu estou falando que o coração é o intelecto. Salmo 140, o versículo anterior diz que a gente tem que ter cuidado com o nosso intelecto, que a gente pensa. Salmo 140, versículo 2: os quais pensam o mal no coração continuamente e se ajuntam para a guerra. Eles pensam aonde, queridos? No coração, no intelecto, na mente. A Bíblia está comprovando que o coração é a mente. Marcos capítulo 11, lá no Novo Testamento, vamos lá, Marcos capítulo 11. Diz também, Marcos capítulo 11, quem achou? Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser lhe será feito. Nossa mente, a gente tem que ter cuidado que pode trazer dúvidas também. O coração, ele pode trazer dúvidas. O coração, ele pode pensar mal. O coração pode trazer dúvida. E o coração, ele pode também ter fé. Romanos 10, para concluir essa parte. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim. Esse versículo eu acho que a igreja toda conhece. O pastor fala muito nesse versículo. Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, ter fé, que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Salvo. Versículo 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. O coração, o nosso intelecto, ele tanto pode duvidar como ele pode crer também. Ok até aí? Então foi comprovado pela palavra do Senhor que o coração é um intelecto. Amém?
coração também eu falei para você que ele é o centro das emoções. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 4, versículo 14. Lá no comecinho da Bíblia. Os irmãos já estão cansados já. Eu estou vendo poucas Bíblias sendo folheadas. Já desistiram. Nós começamos agora, queridos. Agora vamos para as emoções, ainda tem a vontade humana. Para depois nós irmos para a mensagem. Eu falei que agora nós íamos nos aprofundar mais na palavra do Senhor, nos cultos de doutrina. Porque é muito bom a gente entender o que a Bíblia ensina. Êxodo 4, 14. Êxodo 4, 14. Diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará, emoção, em seu coração. Alegria, fonte de emoção. Alegria, tristeza, angústia, perturbação. João capítulo 14, versículo 1, que diz: não se turbe, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Não é assim que Jesus diz? Então não se perturbe o vosso coração. Sede das emoções, sede da alegria, da tristeza, da ira, da angústia, da perturbação. Você quer ver uma outra emoção que a gente está muito acostumado a ver? Abra aí Jeremias capítulo 4, versículo 19. Jeremias, profeta do Velho Testamento, capítulo 4, antes de Isaías. Jeremias capítulo 4, versículo 19, diz assim: olha só como Jeremias, que é conhecido como profeta das lágrimas, o profeta chorão, olha só o que ele diz aqui: entranhas minhas, estou ferido o meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. Ele estava angustiado, e as angústias, elas procedem do coração. As emoções procedem do coração. Hoje eu estou com meu coração alegre, hoje eu estou com meu coração triste, hoje eu estou com meu coração angustiado, hoje eu estou com meu coração temeroso, né? Então procede do coração. Amém? Então a palavra de Deus diz que o coração, que é a alma, é onde está o intelecto, nós vimos, é onde está o centro das emoções, nós vimos. Tem mais versículos aqui, mas eu não quero cansar os irmãos. Vamos agora, o coração, por fim, ele é o centro da vontade do homem. É daqui que saem todas as vontades que nós temos. E é daqui, queridos, que nós podemos ver, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21, quando diz que o faraó endureceu o coração, né? Isso aqui eu vou explicar mais na frente, mas Deus endureceu o coração do faraó, a vontade dele foi mudada no seu coração. Eu vou já explicar por quê. Lá em Jeremias 24, 23, nós vemos que há coração submisso a Deus.
A vontade do coração se submete a Deus. Eu vou ler para você. Olha aí, resposta de oração. Glórias a Deus. Muito obrigado, Jesus. Josué, capítulo 24, perdão, versículo 23. Isso é Deus bom, viu? Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Ele é maravilhoso. Josué capítulo 24, versículo 23, diz assim, queridos: agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclina o vosso, quê? Coração ao Senhor, Deus de Israel. Ou seja, deixa a idolatria e agora muda a tua vontade com relação ao Senhor, Deus de Israel. Ok, igreja? Você pode olhar para mim? Nós podemos ver que também o coração, o desejo do Senhor, o desejo do coração, perdão, ele também deseja, né? A nossa vontade também deseja receber bênçãos. Isso é normal no meio do povo de Deus. Vou concluir nesse versículo aqui, dessa parte. Abra sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 21, para concluirmos essa parte, comprovando aquilo que eu estou ministrando aqui para você. Salmos, capítulo 21, é um salmo de Davi, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor, comprovando que o coração, ele é o centro das nossas vontades. Diz assim: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se alegra. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração, e não desatendestes as súplicas dos seus lábios, pois o provês das bênçãos e de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Ou seja, era o desejo de Davi, e era o desejo do coração de Davi, e aqui o salmista está dizendo que Deus, ele vai e concedeu o desejo do coração de Davi para realizar. Então, queridos, preste atenção. Nós falamos até agora que o coração é a alma humana, é onde está o intelecto, nós vimos na palavra, é onde estão as emoções e onde está as nossas vontades. E é por isso que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, porque há um coração, né, que se ele se distancia de Deus, se o nosso coração está longe daquilo que Deus quer para nós, esses três aspectos vão dominar a nossa vida. Se eu tenho um coração longe de Deus, é a minha vontade que vai prevalecer, é as minhas emoções que vão prevalecer, são os meus pensamentos que vão prevalecer. É por isso que o versículo que nós lemos esta noite, ele diz: sobre tudo que tu tens que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, é do nosso coração. E é por isso que o nosso coração, ele tem que estar alinhado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, porque se nós abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar, aí sim, nós vamos pensar as coisas de Deus, nós vamos amar as coisas de Deus, as nossas vontades vão ser de acordo com a vontade de Deus, e aí sim, nosso coração vai proceder saídas para a vida e não para a morte. Amém? Nossos corações vão ser guardados. Mas o que acontece com o ser humano? Quando o Adão e Eva decidiram ouvir a serpente e desobedecer a Deus, o coração do homem foi contaminado. O coração do homem era sadio, o espírito do homem era vivo, porque ele tinha comunhão com Deus.
O homem só pensava coisas de paz. As suas emoções, ele não tinha ira, não tinha inveja, não tinha discordância entre ele e Eva. Mas quando o homem pecou, aí a nossa alma foi contaminada. A partir daquele momento, a gente vê logo em seguida Caim mata Abel por inveja, coração contaminado. Aí nós vemos também que o homem, ele começou a pensar mal, gerando pecado. O seu espírito foi morto, porque cessou a comunhão com Deus. Quando Deus se apresenta a Adão, ele está onde? Escondido. Ele não quer mais conversa com Deus. Ele foge de Deus, porque o seu coração está agora contaminado pelo pecado. Esse é o homem natural, o homem que não conhece a Deus, o homem que não é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foge de Deus, ele foge da presença de Deus. Irmão, posso ir na sua casa, fazer uma visita, a gente orar um pouquinho? Não, irmão, eu não tenho tempo. Irmãos, a gente vê, por isso que a Bíblia diz que tem o crente espiritual e o crente carnal. Você sabia disso? Tem pessoas que estão na igreja, mas fogem de Deus que nem Adão. A gente vê, para tudo ela tem tempo, mas quando é para estar na casa de Deus ouvindo a palavra, aparece faculdade, aparece isso, aparece aquilo, outro aparece aquilo. Vou fazer compra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Atrás da moita. É Deus, é? É Deus que está me chamando, é? É Deus que está falando? Crente carnal. Não tem prazer de ouvir Deus mais. É por isso que a Bíblia está dizendo que a gente tem que guardar nosso coração. Por quê, queridos? Agora eu vou entrar aqui na parte do faraó, mas antes deixa eu falar aqui para você. É por isso que Jeremias, ele fala lá em capítulo 17, versículo 9, que o coração do homem é enganoso. Aí Jesus vai e confirma. Jesus vai, chega lá em Mateus 7, 21 e 22 e confirma. Diz, não, realmente o que Jeremias falou é certo. Logicamente que Jesus não disse isso, mas confirmou com a sua palavra, que Jesus diz, olha, é do dentro do coração de vocês que procede tudo que não presta. É do coração de vocês que procede adultério, a mentira. Abra sua Bíblia em Mateus 7, vamos ver o que Jesus diz. Jesus, ele diz, na sua palavra aqui, porque estão sendo questionados os discípulos, que não cumpriram um cerimonial religioso, e Jesus está dizendo, olha, cerimonial religioso é importante, mas a obediência, a gente sabe, não é por isso aí não. A obediência do coração de vocês, que muitas vezes tem inclinações malignas, porque no coração é alojado um bocado de coisa que não presta. Abriram aí? Mateus capítulo 7. Mateus também, não? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Rapaz, os irmãos estão ligados, eu gosto de crente assim. Amém? Mateus capítulo 7. Vamos começar do 18 para a gente. Nós estamos num culto de doutrina, queridos. É bom a gente ler a palavra e entender. E Jesus, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão. Oh, perdão, é porque eu estou eu estou no capítulo. Rapaz. Mateus 7 o quê? Certo. Vamos lá, vamos ver se eu acerto agora. Já surgiu outro capítulo aí, agora fica na dúvida. É 8 ou é 7? Eita Jesus. Agora me fugiu, me ajuda aí, pastor Edson. Mateus capítulo 7. É Marcos, né? Marcos 7, 21, amém.
Amém, amém. Já me arrependi de ter mandado vocês abrir, ó. Marcos capítulo 7, irmãos. É esse mesmo, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 17. Marcos capítulo 7, versículo 17, irmãos. Vê se vocês não errem mais. Versículo 17 diz assim: depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque os fariseus estavam questionando ele, porque os discípulos lavavam não lavavam as mãos, né, antes da refeição, que era uma tradição, era um ritual. Versículo 19: porque não entra no seu coração, no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Versículo 20, e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, intelecto, os adultérios, intelecto, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, que é o amor exagerado ao dinheiro, as maldades, o engano, que falou lá o profeta Jeremias, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Contaminam o homem, queridos. Que foi o versículo de Provérbios que nós lemos, diz o quê? Que tudo que deve guardar, guarda o quê? Teu coração. Você está vendo o que sai e procede de nossos corações. Se nós não andarmos vigilantes, e se nós não cuidarmos do nosso coração, tudo isso vai ser procedido dele, né? E quando, se não tivermos cuidado, a prática dessas coisas, olha como isso é sério, amém? A prática dessas coisas, se nós não vigiarmos, ela traz, sabe o quê? Endurecimento ao coração. Aí vem a parte do faraó que eu queria falar para vocês. Na primeira e na segunda e na terceira praga, Faraó foi, se arrependeu, aí daqui passou um tempo, voltou novamente a se levantar contra Deus. Aí no versículo lá que eu disse para você, em 4, né, de Êxodo, Deus diz assim: olha, vai lá, avisa ele, mas eu vou endurecer o coração dele. Sabe por quê? Sabe o que é endurecer o coração? É deixar ele ir agora pelos seus próprios instintos, pela sua própria vontade. Deus, ele nos acompanha. A gente erra uma vez, erra duas vezes, erra três vezes, mas se a gente permitindo o pecado, Deus, ele diz assim: não, eu vou entregar o homem a si mesmo. O que é entregar o homem a si mesmo? As suas próprias emoções, as suas próprias vontades. E o homem, se ele for andar pela sua vontade, ele não coloca os pés na igreja, ele não busca Jesus. Coração duro, não tem desejo de estar na presença de Deus. Sabe, queridos? Crentes que não querem mais estar na presença de Deus. Isso é coração duro. Isso é perigoso. Muito perigoso. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem disso. Se você vê lá em Romanos capítulo 1, o que Deus faz? Deus fez isso com o faraó, e o apóstolo Paulo aqui, abre aí capítulo 1 de Romanos. Quando o pecado estava grande na sua época, o apóstolo Paulo falou isso, que Deus faz com o homem que continua teimando com Deus. Peca, se arrepende, peca, aí Deus diz: não, deixar ele andar pelo seu próprio coração.
Romanos capítulo 1. Esse eu não erro não, irmão, pode abrir, pode ir certo. Não fica esperando se está certo ou errado não, esse é certo, viu? Romanos capítulo 1, versículo 23 em diante. Quantos acharam? Olha só, os homens pecaram, aí aqui no 23 diz, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Aqui ele vem falando dos pecados que os homens faziam. Aí no versículo 24, o que é que Deus faz? Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do quê? Seu coração, os seus desejos, as suas emoções, os seus pensamentos, a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar os seus corpos entre si. Versículo 26. Pelo que Deus o que? Os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Deus diz, ai, vocês estão querendo viver nessa vida de pecado? Ai, vocês não querem compromisso comigo? Vocês querem viver assim, pecando e de todo jeito? Então faça o seguinte, deixa o seu coração aí duro, vá viver do jeito que você quer. Viva pelo seu intelecto, pelos seus pensamentos. Viva pelas suas emoções. Viva pela sua vontade. Está aí, você não tem vontade de se depravar? Se deprave. Você não tem vontade de pecar? Peque. Porque até agora eu tenho sido com você, mas você não está guardando o seu coração. Então que o seu coração se endureça. Está entregue às suas vontades. Amém? É assim que Deus faz. Por isso nós devemos guardar o quê? Coração. Se eu estou sentindo que o meu coração está me levando para um caminho que não agrada a Deus, o que é que eu tenho que fazer? Me arrepender, orar, voltar para o caminho do Senhor e vigiar para que a minha mente, as minhas emoções, os meus desejos não vá ao contrário do que Deus quer para a minha vida. Porque senão meu coração vai se endurecer, vai chegar uma época que eu não vou mais ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Deus vai falar, e meu coração tão duro não vai conseguir mais ter nenhum discernimento da voz do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo esta noite? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Hebreus, livro de Hebreus capítulo 3. Quem achou, dá um glória a Deus aí. A partir do versículo 8 até o 12. Livro de Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 8. Uma palavra do Senhor para nossas vidas, que diz assim: não endureçais o vosso, o quê? Como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. O que Deus está falando? Veja, irmão, que nunca haja em vós um coração duro, um coração infiel, um coração mau, que se aparte do Deus vivo. Sobre tudo que tu deves guardar, meu irmão, guarda o teu coração, porque dele procedem
as fontes da vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Até agora você ficou aí meio calado, os irmãos meio assim. Irmão, eu falei que a doutrina agora ia ser assim, a palavra. O pastor aqui está só dizendo os versículos. Amém? Tenho uma boa notícia para você. Que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que regenera o coração. É o Deus que muda esse coração do homem que nós vimos que procede de tudo que não presta. É o Deus que muda isso. É o Deus que transforma, né? E a solução dele é regenerar o coração do homem. Mas para isso nós precisamos de uma coisa: é se arrepender dos nossos pecados. Quando nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu me arrependo verdadeiramente de tudo o que eu tenho sido guiado até agora pelo meu coração. Eu não quero mais, Senhor. Eu sei que os meus pensamentos são maus. Senhor, eu sei que se eu for pelas minhas emoções, eu não vai. Senhor, e se eu for pelas minhas vontades, então Deus, misericórdia. Eu quero me arrepender de tudo que eu fiz pela minha vontade, pelas minhas emoções. E quando nós procedemos dessa maneira diante de Deus, né? O coração se arrepende, aí Deus faz algo maravilhoso. Em primeiro lugar, a salvação. Nós recebemos Jesus. Se com tua boca tu confessares e no teu coração tu o quê? Crê. Aí nós recebemos Jesus. Aí o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. E acontece algo maravilhoso, como aconteceu com Davi, lá no Salmo 51. Vejam bem o que Deus faz no coração do homem. Salmo 51, nós sabemos que Davi pecou feio, quando adulterou e mandou matar o marido da mulher, né? Mas aqui no Salmo 51, esse salmo ele faz, esse salmo de arrependimento. Olha só o que Davi... Eu vou ler esse salmo todinho, bem, irmãos? Porque eu acho esse salmo bonito. Olha só o que Davi faz aqui. Quantos acharam o Salmo 51? Davi pecou feio contra Deus, adulterou, mandou matar o marido da mulher, fez tudo que não deveria fazer. Aí ele se arrepende grandemente quando é confrontado pelo profeta. Aí ele chega diante de Deus e diz assim: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha só, isso é arrependimento. Isso não é jogar a culpa para cima dos outros, é reconhecer. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade do íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isopo era uma planta, viu, queridos? E ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isopo, preste atenção aqui, deixa eu só esclarecer para você. Isopo é uma planta, quando o sacerdote ia ungir, molhava no sangue e aspergia o sangue. Quando ele diz assim: purifica-me com o isópago. Isopa, como é o nome da planta? Isópago. Ele está dizendo assim: asperge sobre mim o teu sangue, para me purificar, para me limpar. Ele está dizendo isso, quando ele diz assim: purifica-me com isopo, amém? Aí ele diz assim no versículo 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, porque o pecador, ele tem uma tristeza profunda no seu coração, e quando ele se arrepende, ele tem esse desejo, né? E começa a sentir alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes,
Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora vejam só o versículo 12, a regeneração. Ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ou seja, Senhor, me regenera, me traz alegria, me traz salvação novamente, que o teu Espírito agora venha voluntariamente habite em mim, me conduza, que agora eu seja uma nova criatura, que o meu coração seja puro diante do Senhor, Senhor, que agora eu venha ser totalmente regenerado. Lá em Ezequiel capítulo 11, 19 diz que Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração puro, e nós passamos a viver diferentemente, porque agora o meu coração, agora quem é que me conduz? Antes, quando eu era o homem natural, quem me conduzia eram as emoções, quem me conduzia era a vontade, quem me conduzia era meu pensamento, mas agora, regenerado, quem me conduz é o Espírito Santo, através do meu Espírito, que agora é vivo e tem comunhão com o Pai. Agora nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E sabe o que acontece com o seu coração? Agora começa a aparecer um bocado de fato espiritual no seu coração, um bocado de coisa nova, de uma pessoa agora regenerada. Primeiro lugar, eu não vou mais pedir para você abrir sua Bíblia, porque nós já estamos avançados, mas lá depois você olha em casa, lá no Salmo 9, versículo 1, diz que aquele que tem um coração regenerado, ele louva a Deus em seu coração. Olha só, aquele que antes pensava coisa ruim, agora louva a Deus na sua mente. Agora, aquele que antes se escondia de Deus, busca a Deus de todo o coração. Salmo 119, versículo 2 e versículo 10, diz que agora o homem busca a Deus de todo o coração. Agora, diz que o homem esconde a palavra no coração para não pecar contra Deus. Agora ele tem prazer na palavra, agora ele guarda esta palavra, ele tem temor da palavra. É o Salmo 119, versículo 11, diz que o homem guarda a palavra no coração. Agora, este homem que antes se escondia de Deus, Provérbios 3, 5 diz que agora ele confia no Senhor de todo o coração. Tem pessoas regeneradas aqui esta noite, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus? Pois confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor de todo o seu coração. E por fim, ele agora passa a experimentar o amor de Deus que é derramado em seu coração. Romanos capítulo 5, versículo 5. Este é o homem regenerado. Este é o homem que guarda o seu coração. Este é o homem e a mulher, logicamente, que agora sabe que do seu coração procede as saídas da vida. E que esta noite, eu creio que você agora tem um novo entendimento de quem você é diante de Deus. Você é uma nova criatura, coração regenerado, coração guiado pelo Espírito Santo de Deus, um coração alegre, coração que louva a Deus, que confia no Senhor. Você agora é uma nova criatura no Senhor, e quem está feliz por isso, quem tem o coração alegre, glorifica a Jesus, exalta esse Senhor, e vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Você agora, eu creio que você compreendeu um pouco mais da Bíblia com relação ao coração, amém?